O mundo estava mergulhado em escuridão há tantos anos que as memórias de dias claros pareciam meras histórias de um tempo inalcançável. O vento salgado do mar cortava a pele enquanto as ondas quebravam incessantemente contra os penhascos. No topo da falésia, erguia-se o último farol ainda em funcionamento, seu feixe de luz lutando desesperadamente contra a vastidão da escuridão. Era mais do que um guia para navegantes, era um símbolo de esperança para uma comunidade que vivia à beira do abismo. Sofia, uma jovem engenheira de 27 anos, era guardiã do farol. Sua pele morena carregava o peso de dias de trabalho árduo, e seus olhos castanhos brilhavam com determinação, mesmo sob a constante ameaça das sombras. Desde a morte de seu pai, o antigo guardião, Sofia dedicava cada momento para manter a luz acesa. Mas as coisas estavam se tornando insustentáveis. As máquinas estavam enferrujadas, o combustível rareava, e o último carregamento de suprimentos havia desaparecido nas águas traiçoeiras. Uma tempestade recente quase destruiu o farol. Enquanto remendava os danos, Sofia encontrou algo inesperado: o antigo diário de seu pai, escondido em uma gaveta secreta. Suas páginas estavam cheias de rabiscos e mapas, mas foi uma frase que chamou sua atenção. A luz verdadeira está além do horizonte, onde o cristal repousa. Confusa, mas intrigada, Sofia leu mais. O diário falava de um cristal lendário, uma fonte de energia pura que poderia reacender não apenas o farol, mas também o mundo. O medo e a dúvida se misturaram à esperança em seu coração. Naquela noite, enquanto o farol brilhava tenuemente, Sofia encarava o horizonte, sabendo que a decisão de partir ou não mudaria tudo. Aguardo sua revisão antes de prosseguir para o próximo capítulo. A alvorada nunca chegava, mas o início de Sofia na jornada tinha o peso de um novo dia. Com o diário de seu pai em mãos e o mapa fragmentado que a comunidade havia guardado como um tesouro, ela se preparou para partir. O farol ainda brilhava, mas a luz estava fraca, vacilante, como se também aguardasse uma solução definitiva. Os moradores se reuniram ao redor dela, suas expressões refletindo gratidão e preocupação. Você é nossa última esperança, Sofia, disse Marta, uma idosa que cuidava das crianças da vila. Encontre o cristal. Volte para nós. Com uma mochila leve, algumas ferramentas e o mapa parcialmente decifrado, Sofia desceu as encostas rochosas até o pequeno barco que a esperava no porto. Era uma embarcação simples, com o casco marcado pelo tempo, mas era tudo o que restava. Quando o motor ronronou fracamente, a comunidade acenou em silêncio, as sombras ao redor parecendo crescer em reação à sua partida. Enquanto avançava pelo Mar Negro, Sofia sentia o peso da missão. A cada metro, o farol ficava mais distante, e as criaturas das sombras começavam a se movimentar nas ondas, espreitando. Elas eram formas indefinidas, de olhos brilhantes e movimentos furtivos. Sofia havia crescido ouvindo histórias sobre como devoravam viajantes descuidados. Com a mão firme no leme e o coração acelerado, ela manteve o barco no curso. Subitamente, uma onda alta fez o barco balançar violentamente. Algo se ergueu das águas, uma figura negra, informe, que avançou em direção a ela com velocidade assustadora. Sofia agarrou um pedaço de metal improvisado como arma e acertou o monstro antes que ele pudesse atacá-la. Com um grito desesperado, a criatura se dissolveu como fumaça. Depois do ataque, Sofia continuou a viagem com os nervos à flor da pele. Foi então que notou algo inquietante: outro barco estava seguindo-a. À distância, mal podia distinguir quem era o piloto, mas seu instinto dizia que não estava sozinha nesta jornada. Com a luz do farol agora apenas um ponto fraco no horizonte, Sofia sentia que estava deixando para trás mais do que segurança. Estava entrando em um mundo desconhecido e perigoso, onde as respostas que buscava poderiam custar mais do que imaginava. Aguardo sua revisão antes de prosseguir para o próximo capítulo. A sensação de ser seguida persistiu enquanto Sofia remava pelo mar escuro. O outro barco mantinha uma distância cautelosa, mas a sua presença era inegável. A cada curva do mar agitado, Sofia lançava olhares nervosos para trás, tentando distinguir qualquer detalhe da embarcação ou de quem a controlava. Seria uma sombra ou outro sobrevivente? De repente, o som de uma voz grave ecoou sobre as águas. Você não vai conseguir sozinha. A frase soou mais como um aviso do que uma ameaça. Um homem alto, de cabelos negros desgrenhados, com barba curta e olhos intensamente verdes, manobrava o barco que a seguia. Ele parecia jovem, talvez no final dos 20 anos, mas seus traços endurecidos sugeriam que já tinha enfrentado muitas adversidades. Quem é você? Gritou Sofia, enquanto segurava firme o leme, pronta para qualquer confronto. Meu nome é Elias, respondeu ele, parando seu barco a uma distância segura. Estou atrás do mesmo que você,
o cristal. Mas não pense que é uma missão fácil. Já perdi mais do que você pode imaginar tentando chegar lá. Relutante, Sofia deixou Elias se aproximar o suficiente para que pudessem conversar sem gritar. Ele contou que vinha de uma vila destruída pelas sombras. A única pista que encontrou sobre o cristal foi um fragmento de mapa, o mesmo que Sofia tinha. Quando compararam as peças, perceberam que juntos tinham um mapa completo. A hesitação inicial de Sofia logo deu lugar à compreensão de que, apesar dos perigos, Elias poderia ser um aliado valioso. Com o acordo de se ajudarem até encontrarem o cristal, eles seguiram viagem. No meio do percurso, porém, começaram a surgir ilhas cobertas por uma neblina densa e opressiva. Uma dessas ilhas abrigava ruínas antigas. O diário do pai de Sofia mencionava símbolos que poderiam guiar até o cristal, e ali estava a primeira pista concreta, uma torre desmoronada com inscrições gravadas em pedra. Enquanto exploravam, Sofia e Elias perceberam que as sombras não apenas rondavam, mas também pareciam se concentrar nas áreas ao redor das inscrições, como se protegessem algo. A cada passo, a tensão aumentava, e as sombras pareciam ganhar forma, espreitando os dois. A primeira pista estava ali, mas obtê-la exigiria um enfrentamento perigoso. Aguardo sua revisão antes de seguir para o próximo capítulo. As ruínas na ilha emanavam uma aura de mistério e ameaça. Musgo cobria as pedras que formavam arcos e paredes desmoronadas, e as inscrições antigas brilhavam com um leve tom prateado sob a luz fraca do céu encoberto. Sofia e Elias avançaram com cuidado, os olhos atentos ao movimento das sombras que pareciam cercá-los. No centro da ruína, encontraram um pedestal com uma inscrição parcialmente legível. As letras, desenhadas em uma linguagem arcaica, traziam padrões de círculos e setas que pareciam apontar para algo mais profundo. O diário do pai de Sofia continha traduções fragmentadas dessa língua, e juntos começaram a decifrar o enigma. Os círculos representam os ciclos da luz e da escuridão, murmurou Sofia, passando os dedos sobre os relevos. Mas o que significa isso? É um código, respondeu Elias, inclinando-se para examinar o pedestal. Devemos alinhar os símbolos no pedestal com as marcas ao redor. Veja, essas pedras movem-se. Enquanto tentavam resolver o enigma, a presença das sombras tornou-se mais palpável. Uma delas começou a ganhar forma, materializando-se como uma criatura alta e esquelética, com olhos vazios e garras afiadas. Elias agarrou uma tocha improvisada de sua mochila e a acendeu, afastando temporariamente o monstro. Rápido, Sofia! Ele gritou. Sofia manteve o foco no enigma, movendo os símbolos com mãos trêmulas. Quando as marcas se alinharam corretamente, o pedestal começou a emitir uma luz intensa. As sombras recuaram com gritos que mais pareciam ventos cortantes. No entanto, o brilho do pedestal revelou algo mais, um pequeno cristal encravado no centro, que parecia ser uma peça crucial do mapa maior que levava ao artefato final. Isso é só o começo, disse Elias, observando o cristal com um misto de fascínio e apreensão. Ao pegarem o cristal, um terremoto começou a sacudir a ilha. As ruínas começaram a desmoronar, e os dois correram em direção aos barcos enquanto o chão se abria atrás deles. As sombras, enfurecidas, atacavam com mais intensidade, mas Sofia e Elias conseguiram escapar por pouco, lançando-se ao mar enquanto a ilha desaparecia em uma nuvem de poeira e escuridão. Com o cristal em mãos, a jornada ganhava um novo sentido, mas também aumentava o perigo. As sombras não desistiriam tão facilmente. O barco avançava por águas turvas e inquietas, como se o próprio mar carregasse os ecos da destruição que deixaram para trás. Sofia segurava o cristal recém-adquirido, sentindo um calor estranho em suas mãos, como se o artefato pulsasse com vida própria. Elias, remando com força, olhou para o horizonte, onde uma neblina densa começava a se formar. Estamos entrando no mar das vozes perdidas, disse ele, com uma expressão sombria. Dizem que aqueles que escutam as vozes e se deixam levar nunca voltam. Sofia franziu a testa. Você já navegou por aqui antes? Uma vez, mas nunca tão profundamente. Não é um lugar para os fracos de coração. À medida que avançavam, um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Nem mesmo o som das ondas quebrando contra o barco parecia natural. Então, as vozes começaram. Sussurros tênues, quase indistintos, como se alguém falasse ao longe. Sofia tentou ignorá-las, mas as vozes se intensificaram. Primeiro, palavras doces, como um chamado familiar. Depois, acusações amargas que mexiam com suas memórias. Uma voz, muito parecida com a de seu pai, ecoou claramente. Por que você me abandonou? Ela congelou, o rosto pálido. Elias notou sua expressão e sacudiu seu ombro. Não ouça.
Elas mentem. É assim que o mar consome as pessoas. Mas as vozes não poupavam ninguém. Elias também começou a hesitar, seus olhos fixos na água, onde figuras espectrais pareciam emergir. Ele murmurou algo sobre sua família perdida, o rosto tomado por dor. Antes que as vozes os dominassem, Sofia se lembrou do cristal. O objeto parecia brilhar com mais intensidade, como se respondesse às vozes. Ela o ergueu, e um raio de luz atravessou a neblina. As figuras espectrais desapareceram com gritos de agonia, e o silêncio retornou. Ainda abalados, Sofia e Elias retomaram a jornada, conscientes de que haviam enfrentado mais do que um desafio físico. O cristal é mais poderoso do que imaginávamos, disse Sofia, olhando para o artefato em suas mãos. Mas poder vem com preço, respondeu Elias, seus olhos fixos no horizonte. Enquanto o barco deixava o mar das vozes perdidas para trás, eles sabiam que o pior ainda estava por vir. Depois de sobreviver ao mar das vozes perdidas, Sofia e Elias chegaram a uma enseada oculta cercada por penhascos íngremes. As águas eram cristalinas, refletindo o brilho das estrelas que começavam a surgir no céu. Apesar da aparente calmaria, havia uma tensão no ar, como se o lugar estivesse à espera deles. É aqui, disse Sofia, verificando o diário do pai. O próximo fragmento está em uma caverna submersa, guardada por algo que ele não descreveu. Ótimo, Elias respondeu com sarcasmo, preparando os equipamentos de mergulho improvisados. Vamos nos aventurar em águas desconhecidas com monstros invisíveis. Enquanto preparavam-se para mergulhar, uma figura colossal emergiu das profundezas, espirrando água para todos os lados. O guardião das marés era um ser híbrido, meio humano, meio aquático, com escamas iridescentes cobrindo seu corpo musculoso. Seus olhos, brilhando como faróis azuis, pareciam enxergar através de suas almas. O que procuram aqui? A voz do guardião ecoou, como o som de ondas quebrando contra as rochas. Sofia tentou falar, mas sua garganta secou. Elias deu um passo à frente, apesar do medo. Buscamos a chave que está escondida na caverna. Não queremos conflitos, só precisamos continuar nossa jornada. O guardião inclinou a cabeça, estudando-os. A chave não pertence a vocês. Somente aqueles que provarem seu valor podem reivindicá-la. Preparem-se. Sem aviso, ele investiu contra eles, movendo-se com uma velocidade surpreendente. Elias conseguiu desviar, enquanto Sofia, quase paralisada, agarrou o cristal em sua bolsa. O artefato começou a emitir um brilho intenso, que parecia incomodar o guardião, mas não o suficiente para detê-lo. Use isso, gritou Elias, tentando distrair o monstro com uma tocha. Sofia levantou o cristal, mas hesitou. Não quero machucá-lo. Ele vai nos destruir se você não fizer nada. Elias rebateu, escapando por pouco de uma garra gigantesca. Sofia fechou os olhos e se concentrou no cristal, pedindo ajuda silenciosamente. Uma onda de luz saiu do artefato, cercando o guardião. Ele recuou, mas não com raiva. Seus olhos pareciam menos ferozes, quase reconhecendo a luz. Vocês carregam o poder dos antigos, disse o guardião, sua voz agora mais suave. Talvez sejam dignos, afinal. Mas lembrem-se, o que procuram não é apenas uma chave. É um fardo. Ele apontou para a entrada da caverna submersa e mergulhou nas profundezas, desaparecendo sem deixar rastros. Sofia e Elias respiraram aliviados, mas a tensão não desapareceu completamente. Sabiam que o guardião tinha razão. Cada passo os aproximava não apenas do artefato, mas também de um perigo que talvez não pudessem suportar. Com o guardião das marés fora de vista, Sofia e Elias se prepararam para entrar na caverna submersa. A entrada era um arco de pedra negra, com inscrições antigas que pareciam brilhar levemente sob a luz do cristal. As águas em volta eram tão límpidas que pareciam um espelho, mas havia algo de inquietante em sua calma. Pronto para isso? Sofia perguntou, ajustando o equipamento de mergulho. Não, mas não temos escolha, Elias respondeu, tentando mascarar sua apreensão. Eles mergulharam, a água gelada os envolvendo como um abraço desconfortável. Conforme desciam, a luz do cristal os guiava, iluminando o caminho por entre formações rochosas e criaturas marinhas que pareciam mais curiosas do que hostis. Ao atravessarem a entrada, um som estranho começou a ecoar pela caverna. Vozes distorcidas, como se fossem reflexos das que ouviram no mar das vozes perdidas. Sofia parou por um momento, olhando ao redor, tentando identificar a origem. Não ouça, Elias disse, nadando mais rápido. São armadilhas, como antes. Mas Sofia não conseguia ignorar. As vozes pareciam mais reais, mais próximas, e traziam memórias dolorosas à tona.
Quando tentava focar em sua missão, um sussurro particularmente claro a atingiu: você nunca será forte o suficiente. Uma lágrima escorreu de seus olhos, misturando-se com a água ao redor. Elias percebeu sua hesitação e segurou sua mão, o toque firme trazendo-a de volta ao momento. Estamos juntos nessa. Não deixe isso te parar. Eles continuaram, alcançando uma câmara aberta onde o fragmento reluzia em um pedestal de pedra. O artefato parecia pulsar com energia, como se estivesse vivo. Mas antes que pudessem alcançá-lo, a água ao redor começou a girar, formando um redemoinho. Uma figura espectral emergiu, com feições indistintas e um brilho sinistro. Quem ousa perturbar este lugar? Sofia segurou o cristal, mas hesitou em usá-lo. Ela deu um passo à frente, falando com firmeza. Não estamos aqui para roubar ou destruir. Estamos aqui porque precisamos da chave para salvar tudo o que conhecemos. A figura analisou suas palavras, sua presença intimidante começando a se dissipar. Se forem verdadeiros em suas intenções, passem. Mas saibam que o que vem depois será ainda mais desafiador. O redemoinho cessou, e o fragmento brilhou mais intensamente. Sofia e Elias se entreolharam antes de pegar o artefato, conscientes de que tinham cruzado mais uma barreira. Ao emergirem da caverna, o mundo ao redor parecia diferente. O céu estava mais escuro, as estrelas brilhavam menos, e uma névoa densa começava a envolver a costa. O segundo fragmento do artefato agora estava seguro na mochila de Sofia, pulsando com uma energia que aquecia levemente suas costas. Isso não parece certo, Elias comentou, olhando para a névoa que engolia a enseada. Sofia consultou o diário do pai. As páginas pareciam mais desgastadas, como se o tempo estivesse acelerando sua decadência. O próximo local é o farol, ela disse, com uma pontada de incerteza na voz. Eles seguiram pela costa, a trilha sinuosa sendo gradualmente tomada pela névoa. O farol logo surgiu à frente, uma silhueta fantasmagórica contra o céu escuro. Estava parcialmente destruído, suas paredes cobertas por eras que pareciam se mover sozinhas. Você acha que podemos confiar nisso? Elias perguntou, apontando para a estrutura instável. Não temos outra escolha, Sofia respondeu, firme, apesar do medo crescendo em seu peito. Dentro do farol, o ar era pesado, quase sufocante. Degraus quebrados levavam até o topo, onde o terceiro fragmento supostamente estava escondido. Mas logo no início da subida, eles encontraram marcas nas paredes, símbolos antigos que brilhavam fracamente, como aqueles vistos no diário. Cada passo parecia mais difícil, como se o próprio farol estivesse testando sua determinação. Elias começou a sentir vertigens, e Sofia sentiu o peso do cansaço nas pernas, mesmo sem entender o motivo. Quando finalmente chegaram ao topo, uma sala circular os aguardava, com janelas quebradas que deixavam a névoa entrar. No centro, uma pedra angular sustentava o fragmento. Mas, ao se aproximarem, o farol tremeu, e uma figura sombria emergiu da luz fraca. Vocês não deveriam estar aqui, a figura disse, sua voz reverberando como o som de ventos fortes. Precisamos do fragmento para salvar o mundo, Sofia declarou, segurando o cristal que já brilhava intensamente. A figura hesitou, como se estivesse analisando suas intenções. Mostrem que são dignos, ou este lugar será sua sepultura. Então, uma série de enigmas começou, cada um exigindo que eles combinassem lógica, memória e coragem para prosseguir. A cada resposta correta, a figura ficava mais fraca, até que desapareceu completamente, deixando o fragmento ao alcance deles. 2 fragmentos. Falta pouco, Sofia disse, mas sua voz estava repleta de preocupação. Com os 3 fragmentos agora reunidos, Sofia e Elias se encontravam na margem de uma grande planície, onde o vento cortante sibilava por entre as rochas e arbustos secos. A névoa ainda envolvia a costa, mas algo havia mudado. A sensação de urgência que antes os impulsionava agora se transformará em um peso esmagador, uma sensação de que o tempo estava prestes a se esgotar. Eles sabiam que estavam perto do fim da jornada, mas o que viriam a enfrentar a partir desse ponto seria muito mais do que simples perigos físicos. Sofia olhou para Elias, os olhos cansados, mas decididos. Temos que chegar ao coração da montanha. O último fragmento está lá, de acordo com o diário. Elias acenou com a cabeça, mas sua expressão era sombria. Se já passamos por tanto, não sei o que pode ser pior do que isso. Enquanto avançavam pela trilha íngreme, os ventos pareciam ficar mais fortes e a atmosfera mais pesada. Cada passo fazia o solo tremer levemente, e os céus começaram a se cobrir com nuvens escuras e ameaçadoras, como se um grande manto estivesse descendo sobre o mundo. Quando chegaram ao pé da montanha, uma grande porta de pedra se abriu à sua frente, aparentemente de forma espontânea.
Sofia hesitou, o diário de seu pai em mãos, como se o texto tivesse se tornado mais difícil de entender a cada página virada. Não podemos voltar agora, Elias disse, empurrando a porta com firmeza. É agora ou nunca. A porta se fechou com um estrondo assim que atravessaram o limiar, e uma escuridão impenetrável os envolveu. Eles não podiam ver mais nada além de sombras e silhuetas que pareciam dançar ao seu redor, sombras essas que não eram de coisas ou pessoas, mas de memórias. Essas são as sombras do passado, Sofia disse, com a voz trêmula. Elas sabem o que aconteceu. As sombras começaram a sussurrar, suas vozes soando como ecos de antigos arrependimentos, de perdas e falhas passadas. Elias tentou ignorar, mas o peso das palavras penetrava sua mente, fazendo questionar cada decisão que tomara até aquele momento. Ele olhou para Sofia e viu que ela também estava lutando contra as próprias dúvidas. Essas sombras não são reais, não podemos acreditar nelas, ele disse, tentando se concentrar. Temos que continuar. Mas conforme caminhavam pela caverna, as sombras pareciam intensificar suas vozes, cada uma mais convincente que a anterior. Sofia quase parou, ouvindo a sua própria voz ecoando na escuridão. Eu não sou forte o suficiente. Não consigo carregar esse peso sozinha. Sim, você pode, Elias respondeu, em um tom firme. Não estamos sozinhos. Lembre-se de quem estamos tentando salvar. Foi a força da conexão entre eles que finalmente os fez seguir em frente. As sombras se dissiparam gradualmente à medida que avançavam, como se sua união fosse a luz que as dissipava. Eles chegaram finalmente ao centro da caverna, onde, sobre um altar de pedra, o último fragmento brilhou intensamente. Estamos quase lá, Sofia sussurrou, estendendo a mão para o fragmento. Quando ela o tocou, uma explosão de luz os envolveu, e a sensação de alívio tomou conta deles. Eles haviam completado a jornada, mas o que viria a seguir era incerto. Com o último fragmento agora seguro em suas mãos, Sofia e Elias sentiram uma onda de energia percorrer seus corpos, como se o tempo e o espaço ao redor deles estivessem se comprimindo. O fragmento brilhava intensamente, como uma estrela que havia sido capturada e aprisionada em pedra. Mas, ao tocá-lo, o brilho começou a enfraquecer, e a caverna ao redor deles começou a desmoronar. Precisamos sair. Agora! Elias gritou, puxando Sofia pelo braço enquanto as paredes da caverna começavam a rachar, liberando uma chuva de pedras. Eles correram pelo túnel estreito, com o chão tremendo sob seus pés, a sensação de que o tempo estava se esgotando com cada segundo que passava. Será que conseguimos fazer o que o diário disse? Sofia perguntou, ofegante, enquanto passavam pela estreita passagem que os conduziria à saída. A sensação de pressa era opressiva, como se algo muito maior e mais perigoso estivesse se aproximando. Temos que acreditar que sim, respondeu Elias, olhando para o fragmento em sua mão, que agora pulsava com uma intensidade crescente. Ele sentiu a pressão do destino sobre seus ombros, o peso de todo o sofrimento e sacrifício que haviam enfrentado até ali. Finalmente, quando alcançaram a entrada da caverna, uma última onda de energia os envolveu, fazendo com que caíssem no chão. O último fragmento, agora brilhando mais intensamente do que nunca, começou a flutuar em suas mãos, enquanto o mundo ao seu redor parecia se dissipar em uma névoa luminosa. A luz que irradiava do fragmento era tão forte que cegava temporariamente, mas logo se estabilizou. Sofia e Elias se levantaram, vendo diante de si um cenário completamente diferente. Estavam no topo de uma imensa torre, que se erguia no meio de um oceano calmo. O horizonte estava limpo, e uma paisagem deslumbrante se estendia à sua frente. É isso! O que estamos vendo? Sofia sussurrou, maravilhada com o que parecia ser o fim de sua jornada, mas também o início de algo ainda maior. Elias olhou para o céu, onde estrelas brilhavam com mais intensidade, e sentiu uma sensação de paz tomar conta de seu corpo. Era como se a própria natureza estivesse reagindo à presença do fragmento, como se o equilíbrio do mundo estivesse sendo restaurado, peça por peça. O último farol, ele murmurou. Nós conseguimos. No entanto, enquanto eles observavam o horizonte, algo ainda os incomodava. Havia uma sensação de que o mundo não estava completamente restaurado, como se o verdadeiro desafio estivesse apenas começando. Eles haviam reunido todos os fragmentos, mas o que viria a seguir? Sofia apertou o fragmento com mais força, e uma visão de um futuro nebuloso se formou em sua mente. Não acabou, não é? Sofia perguntou, quase como se estivesse se dirigindo a algo invisível, uma sensação que não conseguia explicar. Não, respondeu Elias, com uma expressão séria. Isso é apenas o começo. O que quer que estivesse por vir, eles agora estavam prontos. Eles haviam superado os desafios mais difíceis, mas o verdadeiro teste de suas forças e coragem ainda estava por vir.
O farol não era apenas um local, mas um símbolo de sua própria jornada, que agora, mais do que nunca, precisava ser cumprida. A paz que Sofia e Elias sentiram por um momento foi quebrada por uma sensação crescente de inquietação. O céu que antes estava claro agora começava a mudar, como se as nuvens distantes estivessem sendo puxadas por uma força invisível. O vento soprava mais forte, e o mar que antes parecia calmo agora agitava-se violentamente, como se estivesse sendo arrastado por algo muito maior do que qualquer tempestade natural. Há algo errado, Elias disse, com os olhos fixos no horizonte. Ele sentia como se o mundo estivesse prestes a virar de cabeça para baixo, como se tudo o que haviam conquistado estivesse prestes a desmoronar. A energia do fragmento está mudando. Sofia olhou para ele, seus olhos também fixos no horizonte. O fragmento em sua mão parecia pulsar com uma intensidade inusitada, mais forte do que antes, como se estivesse se alimentando da energia ao seu redor. A sensação de que algo estava se aproximando, algo grande e imponente, tomava conta de ambos. Temos que ir, antes que seja tarde demais, Sofia disse, a voz tensa, mas determinada. Mas antes que pudessem agir, um som profundo e aterrador ecoou pela torre. Era como o rugido de uma fera imensa, e o chão sob seus pés tremeu com a força de um impacto. O céu escureceu ainda mais, e uma grande onda de energia parecia vir em sua direção, como uma tempestade de raios, mas não era algo natural. Sofia, o que está acontecendo? Elias perguntou, tentando manter o foco. Isso não é uma tempestade. É algo muito pior. A voz de Sofia tremia, e ela sentiu a presença de uma força primordial, uma energia que não vinha do mundo que conheciam, mas de algo muito mais antigo e distante. O céu acima deles rasgou, como se o próprio tecido do universo estivesse sendo dilacerado, e uma figura enorme apareceu no centro da tormenta. Era uma presença imensa, com olhos que brilhavam como estrelas, um ser que parecia transcender tudo o que eles já haviam visto. Sua forma era nebulosa, feita de sombras e luz, e parecia se distorcer à medida que tentava entendê-lo. Isso não pode ser real. Elias gritou, mas sua voz mal foi ouvida no estrondo do som que continuava a ecoar ao redor deles. A presença se aproximou, e o ar ao seu redor começou a ferver, como se estivesse sendo distorcido pela sua própria existência. Sofia sentiu que a força que o fragmento liberava não era suficiente para protegê-los. Eles estavam diante de algo muito maior, algo que não poderiam controlar. A sensação de impotência tomou conta deles, mas algo dentro de Sofia também despertou. Ela olhou para o fragmento, agora brilhando com uma intensidade ainda mais forte. É agora, Elias. O fragmento, precisamos usá-lo. Elias a observou por um instante, sem entender completamente, mas sabia que, se havia algo que podia fazer, era tentar. Juntos, seguraram o fragmento com força, e uma onda de luz brilhou, irrompendo de suas mãos, indo em direção à entidade que se aproximava. Mas, no momento em que a luz tocou a presença, um grito abafado ecoou, um som que parecia vir de toda a criação, e a tempestade aumentou. Isso é só o começo. Sofia sussurrou, enquanto a luz se expandia, e a verdadeira batalha, uma batalha pelo destino do mundo, começava. A luz do fragmento se expandia como uma onda, percorrendo a torre e iluminando a tempestade. O céu, agora coberto por nuvens negras, parecia se separar à medida que a energia do fragmento tentava confrontar a presença que se aproximava. A entidade, ainda formada por sombras e luz, não recuava. Pelo contrário, parecia absorver a energia, como se sua própria existência fosse alimentada por ela. Sofia sentiu uma dor profunda ao ver sua tentativa falhar, uma sensação de que nada do que haviam feito até aquele momento teria algum valor. Mas, ao olhar para Elias, viu a mesma determinação nos olhos dele. Eles não podiam ceder. Não agora. Eles haviam chegado tão longe. Não podemos parar, Elias disse, com os dentes cerrados. Apenas mais um esforço, Sofia. O fragmento. Talvez ele tenha um poder que ainda não entendemos completamente. Sofia assentiu, tentando se concentrar em cada fragmento de energia dentro de si. Sentia a conexão com o fragmento aumentar, como se seu próprio corpo estivesse sendo fundido com a luz que emanava. Ela estendeu a mão, e uma nova onda de luz irrompeu dela, ainda mais intensa e focada, mais poderosa do que antes. Por um momento, a presença da entidade pareceu hesitar, como se estivesse sentindo o poder da luz tocando sua essência. Mas isso não durou muito. A entidade, com seus olhos que brilhavam como estrelas, rosnou em uma língua incompreensível, e as sombras ao seu redor se intensificaram, criando um campo de energia que sugava tudo ao redor, incluindo a própria luz. Isso não vai funcionar. Sofia gritou, desesperada, ao perceber que a entidade estava se fortalecendo.
Mas Elias, com uma expressão de pura determinação, segurou firme a mão dela. Não estamos sozinhos, ele disse, sua voz calma, mas cheia de um peso imenso. O que fizemos até agora não foi em vão. Ainda há uma chance. Com essas palavras, uma onda de energia percorreu o ar, e uma voz, distante e cheia de poder, ecoou no fundo da mente de ambos. A jornada não é apenas sobre destruir, mas sobre criar algo novo. O último farol será a chave, não para o fim, mas para o renascimento. Sofia sentiu que as palavras estavam vindo do próprio fragmento. O que quer que fosse a entidade, ela não era uma força de destruição, mas um reflexo do que o mundo se tornaria, se não fosse enfrentada. O que quer que fosse a verdade sobre o fragmento, ela começava a entender que eles precisavam mais do que apenas força bruta para derrotar a sombra. Agora, Sofia disse, enquanto seus olhos se abriram com clareza. Eles não iriam derrotar a entidade com luz ou sombra, mas com um equilíbrio entre os dois. Ela fechou os olhos e, com um último suspiro, colocou toda a sua confiança no fragmento. As mãos de Elias se apertaram com força ao redor do objeto, e a energia do fragmento, agora em perfeita harmonia com os dois, formou uma explosão de luz e sombra, uma fusão de todos os elementos que estavam em jogo. A entidade rugiu, mas a luz que surgia não a consumia, como antes. Ela a envolvia. Não destruía, mas purificava. Uma onda de energia se espalhou pela torre, pelo céu, pelo mundo. O que parecia uma batalha sem esperança agora se transformava em um momento de renascimento. Quando a luz se dissipou, o que restou foi o silêncio. A tempestade se acalmara. O céu começava a clarear novamente, e Sofia e Elias estavam no centro de um novo mundo. O fragmento, agora sem brilho, caía suavemente no chão, sua missão cumprida. Sofia olhou para Elias, e ambos sabiam que não haviam vencido apenas uma luta. Eles haviam restaurado o equilíbrio. Mas o mundo, agora transformado, seria o verdadeiro teste. Acabou? Sofia perguntou, embora soubesse que a verdadeira resposta era muito mais complexa. Sim, mas o que vem agora é uma nova jornada. Elias sorriu, sentindo o peso da verdade que acabará de ser revelada. O último farol havia cumprido seu papel, mas o renascimento, agora, estava em suas mãos. O silêncio foi profundo, mas cheio de possibilidades. O futuro estava à sua frente, e, pela primeira vez, Sofia sentiu que eles estavam prontos para enfrentá-lo, não como heróis, mas como guardiões do equilíbrio. O silêncio que se seguiu à explosão de luz e sombra foi profundo, como se o próprio mundo estivesse segurando a respiração. O céu acima deles estava claro novamente, o mar tranquilo e as árvores ao redor da torre começavam a balançar suavemente com o vento. O equilíbrio parecia restaurado, mas Sofia e Elias sabiam que, embora o fragmento tivesse cumprido seu papel, o mundo estava longe de ser o mesmo. Sofia olhou para o chão onde o fragmento havia caído. Ele não brilhava mais, mas sua energia parecia ter se espalhado por todo o ambiente, como uma força invisível que, ainda assim, podia ser sentida. As cicatrizes da batalha, tanto físicas quanto espirituais, permaneciam, mas o peso do medo e da incerteza que dominavam o lugar começava a se dissipar. Elias observou o horizonte. Eu sinto algo novo no ar. O mundo ainda está respirando. E nós com ele. Sofia respondeu, suas palavras suaves, mas firmes. Enquanto eles caminhavam pela torre, o mundo ao redor começava a mudar. As árvores pareciam florescer mais rapidamente, as águas ficavam mais claras, e o ar parecia mais puro, como se toda a natureza tivesse sentido o despertar de uma nova era. A tempestade havia sido vencida, mas o impacto daquilo tudo ainda estava por vir. A batalha pela sobrevivência da humanidade não havia acabado, mas agora, ela estava mais ligada ao renascimento e à regeneração do que nunca. Eles não haviam simplesmente derrotado a sombra, haviam trazido uma renovação, um retorno ao equilíbrio. O último farol não foi apenas a luz final, mas o sinal de que um novo ciclo estava começando. Mas o que vem depois? Sofia questionou, olhando ao redor, com a mente voltada para o futuro. O que acontece agora que o mundo mudou? Elias se virou para ela, seus olhos profundos e ponderados. Acho que a verdadeira jornada está apenas começando. Agora temos que reconstruir, não só o que foi perdido, mas também aquilo que esquecemos. Ele parou por um momento, observando a vastidão que se abria à frente. O terreno devastado e sombrio que havia dado lugar ao caos agora parecia fértil, pronto para receber algo novo, algo que os dois haviam conquistado através do sacrifício e da luta. Mas o mundo, mesmo com seu novo começo, ainda precisaria ser entendido e cuidado. Eles tinham o fragmento da verdade, a chave para o equilíbrio, mas agora precisariam aprender a viver com esse poder, sem deixar que ele os corrompesse.
Este foi o nosso papel, Sofia, Elias disse, o olhar distante. Proteger o equilíbrio, para que não caísse de novo. Vamos guiá-lo, juntos. Sofia olhou para ele e sorriu, sabendo que, embora o fim da batalha tivesse chegado, a verdadeira missão deles era muito maior e mais complexa do que qualquer inimigo que tivessem enfrentado. Eles tinham a chance de restaurar o mundo de uma forma que ninguém jamais imaginara. Com o fragmento em mãos, eles começaram a caminhar em direção à luz do novo amanhecer, prontos para o que viria, com a responsabilidade de proteger e reconstruir o mundo que tanto amavam. O último farol havia sido aceso, mas o futuro, agora renovado, estava ao alcance de suas mãos.